Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, né? E hoje nós vamos começar, o programa está muito recheado, né? Mas hoje nós vamos começar a falar sobre uma questão que as pessoas parece que se afastam muito do assunto, né? Parece que gostam de falar mais reservadamente. Hoje nós vamos falar de doenças raras, né? E para falar de doenças raras, né, nós temos aqui a presença do José Leda, né, que é muito bem-vindo ao nosso programa, e a sua esposa, né, a Sandra Mota, né? A Sandra, inclusive, é representante da AMAV, né? Isso. E da Procura Ela, né? Procura da Ela. Procura da Ela, né? Isso, exatamente. Então, Sandra, explica para gente, sejam bem-vindos, né? Explica para gente o que é a AMAV, o que é o Procura da Ela, né? E que tipo de trabalho vocês fazem, que tipo de doença que a gente procura enfrentar, né? Primeiro, obrigada pelo espaço. O espaço é muito bem-vindo porque beneficia uma quantidade de pessoas que talvez muita gente não tenha noção do quão grande é esse espectro, né? Então, a AMAV, ela é uma associação de doenças raras. O nome é Associação Maria Vitória, foi criada pelo Rogério Lima, que é pai de uma criança com uma doença chamada neurofibromatose, que é uma doença tem várias formas de apresentação, e como toda essa questão essa problemática, ela envolve a afetividade, né? Se aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com outros, Claro. né? E aí o Rogério criou essa associação, que é a primeira associação de doenças raras que existe em Brasília, e aí começou a trabalhar com a temática de informação, divulgação de assuntos que antes eram pouco falados, né? Divulgação até de outras Isso, associações também, a AMAV. E a Procura da Ela? E aí, como, no caso, meu esposo tem esclerose lateral amiotrófica, né? Não, peraí, fala devagar que esse nome é enorme. Esclerose lateral amiotrófica. Tá, o que significa isso? Conhecida como ELA, né? Nos Estados Unidos, é a doença de Lou Gehrig. Ela afeta primeiro e segundo neurônio, né? E ela afeta toda a musculatura do corpo, né? Ela acontece por Das partes inferiores ou de tudo? Toda a musculatura, né? Responsável pelos movimentos involuntários. Ela afeta, que você diz o quê? Eu quero que a perna vá. Tira a força? Eu quero que a perna vá, mas a perna não vai, né? E aí começa com cãibras, começa com fraqueza muscular. Então, os sintomas começa com dificuldade de fraqueza. fala também, porque ela pode ser lateral, direita, esquerda, superior, inferior, né? Começar pelos braços ou pelas pernas, ou ainda a forma bulbar, que começa por essa região, que já é prejudicando a fala e, consequentemente, a deglutição, levando a pessoa a uma gastrostomia, que é a colocação de uma sonda para alimentação, e uma traqueostomia muito precoce. Sim, mas não é o caso do José. O José está aí, sentado na sua cadeirinha. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O José Leda, pessoal, é primo de um grande amigo nosso que mora ali no Lago Norte, né? Então, até mandar um abraço para ele, que é Humberto Leda, não é isso? Um abraço aí para o meu amigo Humberto. Mas, José, seja bem-vindo e parece que você está muito bem cuidado, hein, Caboclo? É meu anjo da guarda. A Sandra é seu anjo da guarda? Tá certo. O José, ele está aí lutando contra a estatística histórica, né? Pois porque do jeito que você pintou o quadro, aí a gente olha para o José e diz, uai, o que está acontecendo? Aí entra uma outra questão. Quando a gente fala de doença, sempre a gente tende a falar assim, do lado negativo, né, que é um cenário muito crítico, muito pesado e tal. E o José, ele conseguiu uma estabilização da doença, porque considerando que ele foi diagnosticado em 2005 e que até hoje ele consegue dar uns passinhos, ele fala, né, para muita gente pode não ser nada. Porque a ELA é uma doença muito grave, e na ELA a gente sempre fala assim, a gente luta para não perder mais. E você consegue recuperar ou você só consegue estacionar? Até se estacionar, assim, é uma palavra um pouco forte, né? Porque a gente luta para não perder mais. Por exemplo, ele é cadeirante. Então a gente luta para que ele não seja acamado. Mas aí entra uma outra questão que é o recurso, né?
Quem é que tem o recurso para conseguir chegar ao serviço médico especializado no momento adequado, para manter a continuidade do serviço, né? Por exemplo, a gente tem grandes hospitais aqui em Brasília que recebem recursos monstruosos do governo federal e que o paciente vai lá a cada 6 meses. Se meu marido fosse a cada 6 meses... Os hospitais nossos, eles têm um setor específico para doenças raras ou não? Pois é. Em Brasília foi criada a primeira coordenação de doenças raras do Brasil, que fica no Hospital de Apoio, a doutora Terezinha, que é uma geneticista muito conhecida, assim, de todo o histórico da Secretaria de Saúde. Ela faz parte do contexto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E lá atende muitas pessoas com doenças raras, principalmente os bebês, né? Aquela triagem neonatal ali já passa pelos próprios hospitais, HMIB, entre outros hospitais já são encaminhados direto para lá. Brasília tem uma gama enorme de exames genéticos que são feitos aqui mesmo e que são coisas até pouco divulgadas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. E o telespectador que está nos ouvindo, às vezes tem alguém, entendeu, na mesma situação, um parente, um amigo, um vizinho, alguma coisa assim. Se quiser fazer o contato com a associação, tanto a Amave quanto a Procura, deixa eu gravar, Daela. O site da Amave é www. Fala devagar. www.amave.org.br. Nele... www.amave.org.br. Exatamente. Para entrar em contato com você, para às vezes é 61 82 Distrito Federal, né? Isso, 8269 1100. 8269 1100. 00. Essa camiseta aqui é um modelo de uma camiseta que foi usada no evento de doenças raras de 2014. É uma camiseta autografada pelo deputado Romário, que é quem nos apoia desde o começo, apoia a causa das pessoas com doenças raras. Uma revelação na exatamente. política, né? E ele apoia todos os eventos sobre as temáticas de doenças raras. É uma pessoa assim, super parceira. O Romário, a deputada Mara Gabrilli também sempre apoia os eventos. São Paulo, né? Isso. E todo assim, o pessoal do PSB é super receptivo a esses eventos. E também não tem essa questão partidária, não. A questão pessoas do Democratas, de vários partidos. Todos assim, os partidos. Isso é irrelevante. O partido, a causa que é relevante, né? Agora, Sandra, ótimo, você já passou o telefone. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o José. Né? José está aí caladinho e tal. José, é verdade que você é botafoguense? E confessa isso, assim, sem nenhum problema na televisão? Na primeira ou na segunda, continuo botafoguense. Você está falando igual os botafoguenses estão dizendo aí. Eu não amo a divisão, eu amo o Botafogo, não é isso? Mas olha, José, eu quero lhe agradecer muito, entendeu? A sua disponibilidade de vir ter o nosso programa, né? Agradecer muito a você, viu, Sandra? E o programa vai estar sempre à disposição, na hora que vocês quiserem divulgar os trabalhos, na hora que vocês acharem que a gente pode ser útil, estamos à disposição. Mas você quer falar mais alguma coisa, né? O site da da Procura. Procura. O site da Procura é www.procuradaela. Tudo junto. Tudo junto. Tudo Procura junto. da ela. Isso. .org.br. Ok, então nós temos dois sites. O www.amavi.org.br e temos o www.procuradaela.org.br. É isso? Exatamente. Aqui é só um demonstrativo para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o que é a complexidade de se ter uma doença neuromuscular. Esse alerta mostra várias informações super importantes. Quem desejar pode entrar no nosso site, pode buscar, pode entrar no grupo também, buscar ou entrar em contato conosco, que é super importante que o paciente tenha isso. O ideal era que para toda doença rara o paciente tivesse um alerta desse para que numa emergência, seja num pronto-socorro ou numa UPA, ou onde ele chegar com um problema de saúde, ele apresente, o médico saiba quem é você, o que você tem, o que você pode, o que você não pode, o que vai te colocar em risco ou não. Porque isso é vital para uma pessoa com doença rara. Pode ser a única oportunidade que ela tem de... Tá certo. José,
muito obrigado pela sua presença. Estou com pena de você com esse negócio do Botafogo, viu? Muito obrigado, viu, Sandra? E o programa Tribuna Livre está sempre à disposição. Dá um foco aí, viu, Edilson? Edilson hoje, pessoal, está de amarelo aí atrás da câmera, né? Mas, então, nós temos aí a Amave e temos também o Procura da Ela. O Procura da Ela, ok? E o Tribuna Livre volta já já. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre política, né? Temos aqui o nosso amigo Odir Ribeiro, que todo mundo pensa que você é meu tio, né? Mas o Odir não é meu parente, né? Eu fiquei mais um pouquinho no forno. Né? Ficou um pouco mais no forno, né? Temos aqui o nosso amigo Dr. Zé Vieira, ele sempre fala de direito do consumidor, mas agora vamos falar em política, né, Vieira? E temos aqui o novo senador do Distrito Federal, né? O senador Hélio José, que está nos brindando, né, com sua presença. Seja muito bem-vindo, viu, senador? Obrigado, Raimundo. Para mim é um prazer estar aqui no Tribuna Livre, acompanhado aí do Zé Vieira e acompanhado aí do Odir e de você, para falarmos um pouco com a nossa população de Brasília. Então eu já vou lhe entregar, entendeu, para um sujeito que é danado. Odir, já pergunte o que você quer perguntar aí para o nosso senador. Raimundo, um passarinho me contou que o senador Hélio Lima tem se encontrado muito com a presidente Dilma Rousseff, né? Tá vendo? Tem se encontrado bastante, ele, o Rosso. O que vocês andam tanto conversando que vocês aí se encontrou? Foram uns mais de 10 encontros já? Mal assumiu o homem? Olha, Odir, Brasília pede socorro. E a gente acaba de sair de uma eleição traumática. E nós, que somos um partido que desde a primeira hora declarou apoio à presidenta Dilma, né? E que vamos participar agora no Ministério das Cidades, um dos principais ministérios, da Esplanada dos Ministérios, né? Que envolve especificamente verbas da mobilidade urbana, da habitação, do saneamento básico, tão fundamentais para aquele quarteto, né? Que Morro da Cruz, Porto Rico, Pôr do Sol e Sol Nascente, que foi tão falado nas eleições, que precisa tanto de urbanização. Nós temos trabalhado bastante desde já para aproximar o nosso governador Rodrigo Hollenberg do governo federal, no intuito de essa ponte é fundamental, trazer verbas. Olha, deputado Raimundo Ribeiro, sem dúvida, sem a gente ter um bom diálogo com o governo federal, passaremos sérias dificuldades para conseguir viabilizar a infraestrutura urbana aqui no nosso Distrito Federal. Tudo bem. O doutor Zé Vieira quer fazer uma pergunta aí também para o nosso senador, né? É o nosso novo senador, hein? Agora Brasília conta com o senador Regufe, né? Início de mandato, senador Cristóvão Buarque e o senador Hélio agora, né? Então, Vieira, você que... Aliás, eu estou até achando estranho, porque o Hélio nem parece que tem idade para ser senador, né? Você parece mais senador. É verdade. Eu já tenho até um apelido de senador. Boa tarde, sua. Muito boa tarde, doutor Raimundo Ribeiro, deputado, senador Hélio, meu amigo Odir. Senador, você está assumindo agora, você vai ter um leque muito grande aí para trabalhar e ajudar o nosso prezado amigo, deputado Raimundo Ribeiro. Você vai ser uma ponte entre o deputado Raimundo Ribeiro e o Congresso Nacional. Quais são seus projetos nesse sentido de dar uma melhorada no Distrito Federal? Porque os parlamentares distritais vão precisar muito do seu trabalho. Você já tem algum projeto em mente como ajudar o Distrito Federal e os parlamentares nos seus projetos em benefício da população do Distrito Federal? Sim, Vieira, sem dúvida, parlamentares responsáveis e comprometidos com a nossa cidade, como o deputado Raimundo Ribeiro e demais outros parlamentares da Câmara Legislativa do DF, contarão com o nosso total apoio, com o empenho, tanto meu no Senado Federal, quanto do deputado Rogério Rosso, líder eleito de mais 38 deputados do PSD do Brasil, tá certo, na Câmara Federal. Eu serei vice-líder nessa primeira fase, no sentido de buscar recursos do governo federal
para permitir que a Câmara Legislativa possa definir bons projetos, né, de investimentos nas várias cidades do DF. É nossa função precípua, né, lá no Congresso Nacional, discutir orçamento. Isso é o papel de um senador. E nessa discussão de orçamento, procurarei privilegiar os compromissos que o governador Hollenberg fez durante o período eleitoral na campanha. E isso, com certeza, vai propiciar que a bancada de deputados distritais possa bem discutir com a nossa população e definir investimentos prioritários. Senador, nós temos aí uma situação muito grave no Distrito Federal, né? Inclusive com relação à questão financeira, né? Essa relação institucional, né, que é necessária entre o governo federal e o governo distrital, né, ela precisa fluir com muita naturalidade, né? O senhor colocou muito bem a questão de que o PSD sempre esteve, né, ao lado da presidente Dilma, né, sempre apoiou e tudo. O senhor acredita que isso pode criar a facilidade necessária, né, para que Brasília tenha recursos, por exemplo, para investimentos no sol nascente, nos condomínios, que passa necessariamente também pela questão da regularização fundiária, da regularização urbanística, enfim. O Ministério das Cidades é um instrumento, né, que o governo federal dispõe para a questão de mobilidade, para a questão de infraestrutura, essa coisa toda. Esse relacionamento do PSD, então, vai estar a serviço, né, do Distrito Federal para que a gente possa ter os recursos necessários para esses investimentos? Com certeza, deputado Raimundo Ribeiro. A pergunta do nosso querido Odir, né, do Passarinho, foi uma pergunta muito oportuna logo no início, que ele deixou claro a nossa proximidade com a presidenta Dilma e essa relação do governo do Distrito Federal com o Palácio Planalto, a gente quer crer que ela é fundamental. O senador Gin está acabando o seu mandato, todos sabemos que o senador Gin foi um guerreiro para buscar recursos do Distrito Federal, recurso para o DF. Muito recurso, eu reconheço isso. Quero poder dar continuidade a essa busca incessante de recursos para o DF. E a notícia boa que a Dilma nos deu na semana passada com a nomeação do presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, para ministro da cidade. O Kassab que vai ser o ministro das cidades, então, que é o ministro das cidades. Né? Exatamente. O presidente nacional do nosso partido. Isso vai fazer com que haja uma ponte mais direta para a busca de recursos para investir exatamente nessas áreas tão essenciais de infraestrutura, segurança, educação, tão precárias aqui no DF. Eu queria fazer uma pergunta para o senador. É o seguinte, as categorias de policiais militares, os civis, eles reclamam muito que não tem uma interlocução, por exemplo, com a bancada do DF. O senhor pretende fazer essa interlocução entre polícia militar e o Planalto, que às vezes não tem, né, esse elo, por exemplo, um senador, um deputado federal que tenha, né, trânsito no Planalto e que não consegue colocar reivindicações das categorias. Acho que você já está por dentro disso aí. Aliás, só complementando, essa área de segurança, o ano passado, principalmente, no governo passado, nós tivemos problemas terríveis. Nós tivemos paralisação na Polícia Militar, paralisação na Polícia Civil, quer dizer, isso gerou um transtorno enorme para a cidade, né? Quer dizer, então, será que nós vamos ter a tranquilidade necessária agora para que haja esse diálogo, entendeu, com mais facilidade aí com o governo federal, que na verdade é o órgão pagador, né, dos órgãos de segurança? Nobre deputado, sem dúvida, a questão da segurança é essencial para o DF. Nós vivemos um clima de intranquilidade na nossa cidade. E os policiais militares, os PMs, o Corpo de Bombeiro Militar do DF e a Polícia Civil e o DETRAN, pode ter certeza que o gabinete 22 da ala Teotônio Vilela, do senador Hélio José, estará à disposição para discutir e apoiar as políticas de segurança tão necessárias para o Distrito Federal. Nós sabemos que os recursos que são pagos às questões de segurança vêm do Fundo Constitucional e vamos trabalhar da melhor forma possível para que as promessas do governador Hollenberg, feitas durante a campanha da reestruturação da carreira, as promessas de um novo regimento, né, que o regimento atual é obsoleto, e a questão de estar apoiando essas forças, essas corporações, contarão com o nosso total apoio, tanto do meu
quanto do deputado Rogério Rosso, quanto também do nosso vice-governador Renato Santana. Senador, a situação do Distrito Federal realmente é uma situação muito complicada, muito difícil, né? Quer dizer, o Odir, um dia desse, até comentou que se alguém pode dizer que teve uma herança maldita, esse alguém foi o Rodrigo, porque realmente foi um abacaxi enorme. O senhor vê assim com muita esperança, né, esse novo governo? Olha, Raimundo, a gente tem uma expectativa, uma esperança grande, porque fomos à rua, batalhamos tanto com novas propostas, né? Conseguimos mobilizar a população de Brasília. Talvez se a eleição tivesse uma semana a mais no primeiro turno, teríamos ganho a eleição no primeiro turno, não teria tido segundo turno, tá certo? Então, consequentemente, o brasiliense foi às urnas apostando em novidade, apostando em mudança, apostando no fim de balcão de negócio, no fim daquela política do Aquela prática antiga aquelas vai práticas embora, antigas, né? E nessa nova política que tem um programa que foi eleito, nós esperamos que ele seja cumprido, tá certo? E vamos fazer o senador Hélio José, que eu espero contar com o seu apoio na Câmara Legislativa, deputado Raimundo Ribeiro. Farei o possível e impossível para ajudar o nosso governador a fazer o melhor para o Distrito Federal. Ok, Odir? Ok, Vieira? Com certeza, nós precisamos, veja, independentemente da questão partidária, independentemente da questão pessoal, esse governo só tem uma alternativa, é dar certo. Com não certeza. tem outra, não pode dar errado. Tem que dar certo porque a cidade precisa disso. Precisa. Né? E nós temos que ajudar, né, esse governo a dar certo, né, senador? Com certeza, Raimundo. Olha, tudo que tiver ao meu alcance, no meu mandato, eu farei para que Brasília esteja nos trilhos, esteja no caminho certo. Muito bem, quero agradecer aí o meu tio Odir Ribeiro, né? Quero agradecer a meu irmão mais novo, doutor José Vieira. Eu que agradeço. Agradecer ao senador Hélio, né? Mas, senador, depois eu vou dar uma olhada na sua idade, porque você sabe que você não pode... precisa de uma determinada idade para ser senador. Você está muito novo para ser senador, viu? Bondade sua. Quero agradecer a vocês e, olha, o Tribuna Livre volta já já falando sobre futebol. Estamos de volta com o Tribuna Livre, como foi dito lá atrás, né? Agora nós vamos falar de futebol. E para falar de futebol, nós temos aqui o presidente do Gama, né? O Gama que vive dizendo que é a maior torcida de Brasília, mas parece que uma pesquisa agora mostrou que é o brasiliense, né? Seja bem-vindo, meu amigo Tonhão. Raimundo, é um prazer aí estar aqui com você para falar de futebol de Brasília, né? Nesse momento. Essa pesquisa até assustou a nossa comunidade gamense, né? Porque a gente vê que na prática, notoriamente, não existe essa quantidade de torcedor brasiliense. Isso nunca foi comprovado em campeonato nenhum, mas infelizmente são estatísticas, pode ser que foram feitas exatamente no covil do brasiliense e deu aquela distorção que assustou todo mundo. Mas nós vamos demonstrar esse ano que é em verdade aquilo ali. Tá totalmente em verdade. Mas, Tonhão, o que aconteceu com o Gama, Tonhão? O Gama que já foi campeão da Série B do futebol brasileiro, né? O Gama que já foi involuntariamente pivô de uma virada de mesa, né? Lá atrás, com aquela história com o Botafogo e tal. De repente, o Gama some. O que aconteceu, Tonhão? São coisas do futebol, né? Às vezes você não prepara lá para o futuro, né? O Gama atravessou momentos muito difíceis, teve uma fase muito boa no futebol brasileiro, mas não soube manter isso aí, né? Se desordenou em dívidas e acumulou muitos problemas e não deu para dar essa continuidade. Isso é do futebol. O futebol é uma gangorra. Aliás, com o brasiliense terminou acontecendo a mesma coisa. O brasiliense foi para a primeira divisão, hoje está na quarta, né? Não, hoje não tem nem quarta. Ele vai disputar com o Gama o direito de ir para a quarta divisão. Hoje nós estamos concorrendo. Então, esse tempo aí que você faz o futebol, ele desgasta muito, a alternância, houve depois dessa briga do Gama na CBF, houve um acerto do futebol brasileiro, nós já tivemos 140 clubes no futebol brasileiro, nós passamos a ter 4 divisões de 20 clubes, então são 80 clubes, com mais de 500 clubes no futebol brasileiro em atividade, então tudo isso aí diminuiu, aumentou a concorrência,
Os clubes andaram se endividando muito. Todos os clubes que estão adquirindo essa condição de gestão estão tendo uma condição de sobrevivência melhor. Todo ano cai um, e clubes na fila para falir. É a primeira vez no futebol brasileiro que a gente pode ver um clube falir, que é o Botafogo. Falir mesmo, quebrar. Recentemente passou a lei do Proforte, que é exatamente para você amenizar as dívidas dos clubes aí, um parcelamento de 20 anos, que há muita crítica a respeito, mas eu acho que é louvável a medida de fazer o parcelamento dos endividamentos. Faz parte da vida, né, das pessoas, né? E talvez aí dê uma sobrevida ainda para esses clubes que estão muito endividados, né? Flamengo, Botafogo, Vasco. E eu acredito que daqui para frente, quem não se arrumar, vai quebrar todo mundo, vai falir todo mundo. Quer dizer, é necessário ser competente. É necessário ser competente. Não adianta mais, porque hoje os órgãos públicos hoje te cobram muito em cima. Então, os julgamentos hoje, uma ação trabalhista é muito rápida, a execução dela é muito rápida. Qualquer tipo de benefício que um clube tenha vínculo com o serviço público atrapalha, porque falta certidões. As certidões se tornam negativas num tempo muito rápido. Então, você parou de contribuir um FGTS, você parou de fazer uma contribuição social, automaticamente o Estado já chega ali e já te inviabiliza. Então, os clubes que não chegar nesse patamar de gestão ali, eles vão falir, vão quebrar. E o que o torcedor do Gamão do Povão pode esperar para esse ano? Esse ano é praticamente o meu segundo mandato esse ano. Dá. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom. Nós estamos aí desde outubro trabalhando com o Gama, levamos o time numa excursão pela Europa, fizemos 5 jogos lá muito importantes, com resultados expressivos, pela primeira vez na história do Gama. A experiência foi boa, voltamos e continuamos todo esse trabalho, trouxemos todos aqueles jogadores que passaram por aquela experiência para incorporar esse grupo, reforçamos, trouxemos dos grandes times que tinha aqui os melhores jogadores que tinha e estamos com esse grupo trabalhando dia e noite. Vamos fazer uma pré-temporada agora em Atibaia. Talvez faça em Atibaia, exatamente para culminar com o bom trabalho que foi feito, né? Fizemos um time bastante competitivo e na volta de Atibaia a gente já começa como um aperitivo para o futebol de Brasília nesse torneio internacional, né? Onde estará, o torneio será aqui em Brasília. O torneio será aqui em Brasília, participarão aqui o Goiás, o Gama, os Zalgiris da Lituânia, bicampeão da Lituânia. Time também não quer dizer muita coisa, né? Bicampeão da Lituânia. Mas lá na Europa ainda são. É um time que está na Champions League e o Shakhtar Donetsk, né? Que é o grande. O Shakhtar, sim. É o grande clube mundial hoje. Não, da Ucrânia. Da Ucrânia, perdão. Mas é o grande time, né? Tem 12 a 13 jogadores brasileiros, 2 jogadores de seleção brasileira. E o Shakhtar vem com o time principal. Principal, é uma pré-temporada para eles aqui, né? Eles estão descobrindo o Brasil agora, principalmente esse grupo que vive nas neves, eles estão descobrindo que esse mês de janeiro e fevereiro é um grande campo para vir para o Brasil. Um quadrangular, é isso? Em princípio é um quadrangular, mas tem mais jogos, porque o Shakhtar escolheu os times que ele gostaria de jogar. Então, a abertura desse torneio é o Gama e os Zalgiris, no dia 17. No dia 18 tem Flamengo e Shakhtar Donetsk no Mané Garrincha. Esse jogo seria do Gama. Depois tem Zalzira e Goiás, e logo depois tem Goiás e Gama e Goiás definindo. Os 2 jogos do Shakhtar que valem pontos, são 2 jogos para cada um, é Shakhtar, e no encerramento desse torneio, no dia 25, também no Mané Garrincha, haverá Cruzeiro e Shakhtar Donetsk. Então, esses 2 jogos do Flamengo e do Cruzeiro são 6 pontos que poderão ser feitos pelo Shakhtar, que é o único que contará pontos. E os demais será Goiás, Goiás e Gama e Zalgiris. Zalzira, da Lituânia. Da Lituânia. Tá. Bem, meu amigo Tonho, eu quero lhe agradecer aí ter brindado o nosso programa, né, com sua presença, dizer que o espaço no Tribuna Livre está aberto sempre para o futebol local, para o futebol nacional, e em especial para o Gama, né, que se não tem hoje, segundo as pesquisas, a maior torcida, com certeza tem a torcida mais apaixonada. E agora, muito esperançosa, porque, pelas palavras do nosso presidente aqui, o Gama tem todas as condições de reencontrar sua vocação histórica de ser campeão sempre da cidade, né? Então eu quero agradecer a você, agradecer principalmente a você, telespectador da TV Brasília, né? Que nos brinda com a sua audiência, com a sua paciência, né? E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.